E aí, gente, Araném Science aqui. Esse é o episódio 37 do Araném Science Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é sobre filosofia da cosmologia, né? Na última aula, né, a gente viu a parte mais matemática, né? A gente viu algumas equações, né? É, geometria RW, etc. Um pouco de relatividade só o básico, né? Coisa do tipo. Agora a gente vai para uma parte um pouco mais de questões associadas a isso, né? Então, é, temas associados a essa questão em si. E eu tô pegando um paper específico do Willis, né? Não sei se exatamente a pronúncia é essa. Eu até usei anteriormente em outro episódio, né? Sobre filosofia da matemática. E basicamente ele coloca vários pontos associados a questões filosóficas de cosmologia. Eu pesquisei bastante, mas não tem tantos livros sobre esse tema. Do ponto de vista mais interessante, né? Porque normalmente às vezes os livros de cosmologia e artigos eles falam sobre cosmologia, por exemplo, na história, pensamento filosófico desde os gregos, né? E em certos aspectos não é útil, né? Também já tô fazendo isso no curso de História da Filosofia, né? Então a gente é cosmologia moderna, né? Então, filosofia da cosmologia moderna, porque isso que, na minha opinião, é interessante. Então, primeiro ele fala sobre uma coisa chamada misconception, ou má concepções, né? Misconceptions sobre cosmologia. Eu não vou entrar em todas que ele coloca, mas tem até outro paper também que ele fala anteriormente sobre isso, né? Nos anos 90. Mas algumas é, má concepções sobre cosmologia. Primeiro, que o universo está expandindo para algo, né? Então, sobre a forma que a inflação vai ocorrer. Então, a gente viu na última aula sobre a questão do Big Crunch, né? Depois da inflação, teoricamente, você pode ter uma contração do universo, fazendo mesmo meio que se colapsar, né? Por isso de crunch, de você quebrar algo. E qual é a probabilidade disso, né? Ele fala um pouco também posteriormente sobre problemas, né? Que eu já vou citar posteriormente. Por exemplo, quando a gente fala sobre probabilidade na, em objetos físicos, né? Do ponto de vista cosmológico, né? Então, teoria. Eu acho que é melhor eu já colocar em problemas. Vamos fazer os dois juntos. Porque senão vai dar pior. Então eu vou colocar aqui. Problemas. E o primeiro aqui eu vou pôr teoria da probabilidade. Contexto cosmológico, é claro. Na cosmologia. Então, e obviamente vai ser diferente de outras áreas da física, tá? Mas, por exemplo, a teoria de probabilidade associada à própria teoria de many words, ou many words interpretation of quantum mechanics, que eu já falei anteriormente, em que você teria, não universos, mas uma árvore de probabilidade é, de, entre aspas, essa é o que é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, né? Que você teria, entre aspas, diversos árvores de probabilidade contém, entre aspas, universos, e você tem uma probabilidade do colapso da função de onda dessa forma probabilística. Você tem uma árvore que você pode representar, por exemplo, de forma binária, de probabilidade associada a toda a estrutura da mecânica quântica como um todo. Então seria essa uma forma simples e esdrúxula de representar. O que eu pessoalmente não acredito nessa teoria, chamada Many Words, e muitos não acreditam também, mas ele critica essa questão de, às vezes, a gente vê a teoria da probabilidade na cosmologia de uma forma que você pode fazer o que você quiser, né? Então, aplicar probabilidade para cosmologia, até o que é chamado de fine tuning, né? Então, por exemplo, qual a probabilidade de o universo ter vida, né? Então, poderia não ter vida? Teoricamente, sim. Haveria um mundo possível onde um universo possível onde não haveria vida, onde a vida não poderia encontrar seu caminho por si mesma, dentro do contexto da teoria do Big Bang e etc. Vai também depois para a geologia da Terra, questões
da evolução. Eu pessoalmente sou criacionista, né? Mas enfim. Por sinal, eu creio numa. Como fala? Em Gênesis. Do ponto de vista literal, né? Então são dias de 24 horas. O universo foi criado no quarto dia, em 24 horas, etc. E acredito nisso pela fé, né? Obviamente eu não consigo provar isso, nem vou tentar fazer isso. Provar isso experimentalmente. Ou teoricamente, né? Mas é, quando a gente fala sobre Frank Turing do ponto de vista da teoria da Big Bang, né? Ou de outras versões, né? É, embora essa seja a principal, né? Especialmente o modelo cosmológico Lambda CDM, né? Mas dado que esse é o principal, vou citar ele como base, da probabilidade de o princípio antrópico ser verdade, né? Em que é, haveria a possibilidade da vida no universo, né? Dadas as condições corretas, chamada de fine tuning. É. Outra coisa que ele fala, por exemplo, é sobre as leis da física, né? As leis da física é um problema isso aqui. As leis da física que são aplicadas apenas para um objeto, né? Então, leis da física só funcionam em um contexto específico, aplicada a um objeto. Poxa, eu ia para inglês sem querer. Eu anoto em inglês. Um objeto. Então você tem, por exemplo, é claro que tem objetos, né, entre aspas, que acontecem coisas diferentes. Por exemplo, no contexto de um buraco negro, você tem uma representação física daquilo que, pelo próprio paradoxo da informação do buraco negro, poderia até violar pela radiação de Hawking, né? Da energia que entra no buraco negro e sai na forma de radiação de Hawking, poderia violar a primeira lei da termodinâmica. O que não tem nenhum problema, na minha opinião. As leis da termodinâmica, elas não são invioláveis em todos os pontos possíveis e inimagináveis. Eu creio que sempre podem haver, teoricamente, exceções. Essas exceções anulam a regra? Não. Então, é, exceções eles são relevantes se você provar elas do ponto de vista experimental. Então, por exemplo, você tem lei de conservação e simetria na física, e no geral elas tentam em todos os campos, em todos os momentos, mas podem haver momentos, até na teoria do Big Bang em si, que você quebra essas leis para permitir certas coisas ocorrerem. Por exemplo, até no universo no universo Early Universe, termo em português. Seria o estágio que a gente viu na última aula, né? Alguns dos estágios, né? Até a inflação, etc. É, algumas teorias falam sobre aquecimento, reaquecimento. Áreas mais frias, né? Com matéria escura fria, né? Cold Dark Matter. Então, tem vários modelos, né? Mas o grande ponto é que você tem essa questão de que as leis, às vezes, elas não se sustentam em alguns momentos. E essa é uma relação teórica também, né? Você tem também o problema da experimentação, né? Então, você não pode fazer experimentos que se chama de rerun, né? Eu tava vendo uma música do Enrique Pucci, né? Enrico Pucci. É do Jojo. Eu tô acompanhando o Jojo, a saga do Steel Ball Run, no mangá. Eu não vi o resto anteriormente a isso, né? É bem posterior. Mas tem uma música, né? Fala que parece que o Enrico Pucci, no anime, né? Obviamente é uma ficção. Ele reseta o universo, né? Ele recria a singularidade, né? E reseta tudo, né? E reseta tempo, espaço, etc. Então, esse seria uma forma de você fazer um experimento impossível, né? De você tentar meio que resetar o universo pra você saber como funcionou. Obviamente isso é impossível fisicamente, mas a questão é, o ponto do autor, que tá na descrição do paper dele, é que você não consegue, em alguns momentos, você como observador, né? Você apenas como observador num ponto específico do universo, você é limitado até numa lei, um paradoxo que a gente vai ver posteriormente. Por exemplo, o universo observável, ele é sempre menor do que o universo é, físico. Então, sempre vai ser menor. Então, você nunca vai ter é,
praticamente uma representação completa do universo físico completo, e nós temos limites tecnológicos para isso, e até limites físicos. Por exemplo, se a gente pudesse ter telescópios em várias partes do universo e conseguir passar essa informação lá para cá, para conseguir ver as coisas em vários pontos de referência diferentes, poderia ter uma eficiência melhor de você entender a estrutura dele no geral, ao longo do tempo, do ponto de vista experimental. Não é só teórico, mas você ver coisas. Porque ver coisas é importante. Você fazer também espectrometria, que basicamente você vê o espectro é, dos elementos que radiam desses corpos. Uma quantidade de energia muito grande, né? Que acaba irradiando, né? O próprio Sol você consegue ver com espectrometria que ele tem hidrogênio e coisa do tipo, né? Para fusão nuclear. Tem um paper no começo dos anos do século passado, chamado de solar bombs. Basicamente, essa noção que criou a noção de que realmente o hidrogênio em estrelas. Então, um grande ponto é que você não consegue fazer experimentos também em relações observacionais da forma mais precisa possível e seria melhor. Seria, assim, mais eficiente. Então, você tem limitações óbvias em relação a observações e experimentos que você pode realizar. É, tem o que é chamado de Pass New Cone. Ou, isso aqui a gente já viu anteriormente. Chamado de Pass New Cone. Que é, do ponto de vista observacional, por exemplo, eu tenho telescópio. Eu tenho uma incerteza associada à capacidade dele de olhar para grandes distâncias. E o próprio autor vai dizer que quanto mais distante, mais difícil fica também fazer essa análise, né? Obviamente, por exemplo, analisar questões próximas, por exemplo, o próprio sistema solar, o Andrômeda, por exemplo, coisas próximas à Via Láctea, é uma coisa, ou na Via Láctea. Agora, você analisar coisas extremamente distantes, né? Você tem questões que ficam mais complexas, né? Porque, querendo ou não, por mais que você consegue fazer toda a espectroscopia, cálculo de massa, rotação angular, etc., todas as questões que são importantes do ponto de vista astrofísico, você tem limitações óbvias por estar numa distância relativamente maior, que não te impede de fazer análises, mas isso pode ter um problema, além do problema que o universo observável é menor do que o universo físico, naturalmente. Você tem também o que é chamado de princípio cosmológico. Você pode falar, por que isso é um problema, né? Princípio cosmológico. Cosmológico. É um princípio, ou seja, é algo que é tipo uma. Tem um termo em inglês bom. Rule of thumb. É basicamente uma regra. Uma obviedade, né? E você tem um universo que ele é isotrópico e homogêneo para todos os observadores em qualquer ponto do espaço. Ou seja, não importa onde você está no universo, vamos supor que aqui é o universo. Eu estou representando de forma cartesiana apenas para forma visual, né? Mas você tem aqui o universo. E vamos supor que a Terra está aqui. E aqui está a Via Láctea. Vamos supor que aqui está a Andrômeda. Você tem regiões extremamente mais longes para cá. E você. O que você quer analisar? Vou até fazer aqui, né? O contexto chamado de Pés-Newcomb é de uma distância x, eu quero analisar um objeto y. Não importa onde esse objeto está. Esse princípio diz que, no geral, assim, você não consegue ver todo o universo físico. Você não consegue, por exemplo. Vamos supor que tivesse uma área, teoricamente, e as coisas fossem diferentes. Sei lá. Isso aqui é simplesmente uma ideia totalmente absurda, tá? Eu tô dando um exemplo. Vamos supor que tivesse uma área que tivesse coisas diferentes. Leis diferentes da física, etc. Caso você teria que ver. Mas esse princípio diz que você não precisa ver todo o universo físico
além do observável, para você saber que ele é, no geral, homogêneo e isotrópico. Então, quer dizer, se até aqui nós sabemos que é homogêneo e isotrópico, e por questões também de física, etc., associadas a isso, leis da relatividade, etc., a geometria RW, né, que a gente viu anteriormente, e várias questões associadas a isso. Então, é um princípio na prática, né? Outra questão, é, nas concepções, né, é que o universo expande de um ponto específico. Esse é um problema, né? Uma concepção errada, né? Então, e colocar sobre a expansão, né? A forma que a expansão ocorre. Dentro do contexto dessa teoria, tá? Eu pessoalmente não acredito. Então, a forma que a expansão ocorre é em todos os pontos, né? Então, não é que você tem um ponto específico. Então, por exemplo, não é que eu tenho uma expansão inicial, um ponto específico. Mas é associado, na verdade, que todos os pontos espaciais, eles são equivalentes. Eles expandem de forma, no geral, homogênea e isotrópica. Você tem uma questão no universo inicial que precisa disso. Então é de um ponto inicial, sim, mas essa expansão ela tende a ser o que é chamado de co-moving distance, né? Dos objetos dentro desse contexto, né? Inicialmente eram elementos mais leves, né? E etc. Você tem, até para preservar a termodinâmica nesse contexto, para a termodinâmica ser similar em todos os lugares do universo, tem que eles se movem ao longo do tempo de forma expansiva. Entre aspas, pensa num balão, você vê que a água ela sempre está tocando em si mesma. Você tem, obviamente, ar, mas tudo está se tocando. Não tem nada realmente que salta de um lugar para o outro de forma não local, né? Então você tem uma expansão que ela tem localidade e tem causalidade, né? Então você tem localidade e causalidade. Depende da era, tá? Porque se foi em partes mais antes, né? Mais cedo, né? No Big Bang, talvez não necessariamente as coisas sejam locais no sentido prático da coisa. E falar disso não é exatamente correto, né? Porque muitas teorias associadas a isso que não batem exatamente com uma premissa que todo mundo aceita, né? Então, esse é um ponto, né? A forma que a expansão ocorreu, às vezes as pessoas veem de forma errada. Outra coisa é que ele fala sobre. Alguns pensam que a matéria não pode exceder de nós mais rápido do que a luz. Então, sobre violações relativísticas, né? Então você fala, não, mas na inflação você tem uma violação da relatividade, né? Em alguns pontos, ou em algumas eras, né? No Big Bang você tem. é, a primeira parte é rápida, é um piscar de olhos, mas dentro desse ambiente você tem violações relati- na relatividade, né? Da Rei-Hélio, relatividade. Só que não necessariamente. Na verdade, você tem até teorias que você tem é, dentro do tempo, né? Em epoques desse Big Bang, que na verdade você tem até um período não relativístico. Até que a relatividade ela se começa a se estruturar e tal, do ponto de vista dessa teoria e tal. Ele dá o exemplo, por exemplo, da radiação cósmica de fundo, CBR, que ela recebe de nós a 161 C, segundo ele. C sendo a constante da luz. Ou seja, na verdade, você pode ter matéria, entre aspas, agindo mais rápido do que a luz, por questões que você tem relações não relativísticas em epoques diferentes. Nesse contexto, né? Só que isso pode estar errado também. Então, pode questionar isso. Como assim relações não relativísticas? Em períodos não relativísticos. Como que você pode provar isso em períodos não relativísticos? A questão de provar é que dentro dessa teoria você tem as questões de a razão de alguém pensar em período não relativístico é porque senão você tem um problema na teoria, né? Você precisa ajustar seu modelo para ela não
para não colapsar em relação a questões que ele precisa de certos parâmetros que precisam funcionar para ela continuar valendo, né? Então é uma questão do. Tem vários modelos do Big Bang e tem várias opiniões diferentes. O comum, mas hoje é o Lambda CDM, mas como eu já falei anteriormente, tem o Lambda. Esse CDM é de Cold Dark Matter, né? Matéria escura fria. Mas tem o de Hot Dark Matter, que é o HDM. Tem o Baryonic Dark Matter, que é BDM, enfim. Tem outros modelos. No momento, o Lambda CDM é o principal. Vou pôr aqui. Lambda CDM, de Cold Dark Matter. Matéria escura fria. E que lembra que nos slides anteriores. Opa, alguma coisa aconteceu. Calma aí, acho que eu voltei os slides. Pronto, agora foi. Então, o ponto é que você tem diversas teorias, né? E até modelos que não são Big Bang, né? Mas só no momento é Big Bang. Mas tem várias questões que são levantadas como possibilidades, né? Eu só dando um exemplo mais geral, né? Ele também que a inflação. Algumas pessoas têm a má concepção que a inflação implica uma, um plano espacial nesse contexto, em que K seria igual a zero, que é a curvatura, e ômega K, que é a relação de densidade de energia nesse contexto fraccional, é igual a 1 da curvatura. Mas ele diz que não necessariamente. Então, alguns exemplos, né? É, ele diz que não. Na verdade, você pode ter uma topologia simples, chamada de Simple Connected, né? Aí é termo de topologia específica, né? Mas você tem estruturas topológicas que são conectadas e simples. E você não precisa ter isso exatamente na topologia do universo, né? Ele está dizendo que essa noção de curvatura e de relação espacial, distribuição de energia, não precisa ser necessariamente em todos os pontos plana, né? Flat. Em todos os pontos da forma que alguém pode pensar, né? Na inflação. Ela pode ocorrer em várias dimensões, é, sem perder questões de termodinâmicas e tal. Enfim. E outra coisa chamada o princípio. Aqui, na verdade, agora a gente já vai para problemas apenas, né? Então a gente já viu as má concepções que a gente pode ter. Mas a gente tem mais uma, né? Que a seção do espaço são infinitas, né? Em alguns momentos. Então, na verdade, não. Aí tem outra questão que fala sobre isso, né? Que é o paradoxo de Ober. Eu já vou falar posteriormente, mas também tem a questão do ponto E. Sobre relações de infinitude, né? Normalmente, relações de infinito na física não existem. Infinitude. Nesse caso, do ponto de vista espacial, né? Seções do ponto de vista espacial na prática. Também podem gerar problemas, concepções erradas. Bom, o que define uma concepção errada? É uma concepção que não tem lógica, né? Então, o ponto. E também, eu vou um pouquinho embaixo. O princípio de Copérnico, né? Copernican Principle. Vou deixar aqui F. Então, princípio de Copérnico. Vai estar embaixo todos os termos aí. Que diz que todos os observadores, eles em si não são privilegiados em qualquer ponto do espaço. E nós, pessoalmente, não somos privilegiados como observadores em relação ao universo. Ou seja, o princípio de Copérnico, ele diz que é, isso também vai para a questão de o universo observável é menor do que o universo físico. Que é uma obviedade, né? Mas a questão é que nós não temos uma perfeição observacional na parte prática em relação à nossa posição no universo, né? Ou seja, de nenhuma forma nós somos privilegiados nesse contexto. Tem outras questões associadas a isso que são relevantes. Tem o que é chamada de
Agora vamos para alguns pontos, né? A gente tem o que é chamado de Teorema EGS, que é o nome dos autores associados a ele, né? EGS Theorem. Ele diz que é, a isotropia, então, a isotropia da radiação cósmica de fundo, que eu vou chamar de CBR, para todos os pontos do universo expandindo, todos os pontos do universo expandindo, que a gente vai chamar de domínio U, vai entrar cor agora, do domínio U. Então, U representa o universo expandindo no geral, implica uma geometria exata, geometria chamada de RW em U. Lembra que RW é aquela equação que a gente viu na última aula, do modelo FLRW. Aquela equação que a gente já mostrou na outra aula, eu não vou colocar aqui. Mas basicamente, ele diz que, com base também na radiação cósmica de fundo, a gente tem sim uma isotropia e uma geometria também isométrica, dessa forma de geometria que é usada, por exemplo, para representar a inflação e etc., com A, que é o fator de escala, por exemplo. Na prática vai ser a derivada de. Ah, ao menos o símbolo, né? Ao longo do tempo. E lembrando que é o fator de escala. E a constante de Hubble, etc. Enfim. Então, o ponto é que essa geometria ela se aplica em todos os pontos. Esse é o teorema EGS. Agora, o autor em questão, ele fala uma outra questão que devemos levar em consideração, né? Ele gosta de pôr pressões filosóficas na cosmologia, né? Por exemplo, a geometria RW. Isso aqui também entra em filosofia da matemática. A geometria daquela primeira equação da última aula. Ela pode ser considerada filosófica, um ponto de pressão, pode gerar bastante debate. Em que ponto alguma forma de geometria do universo ela é uma relação a priori, e ela é assim a priori, tem várias relações a priori, induções a priori na física, embora o Karl Popper diga que indução é inútil na ciência, não é uma mentira. Na física você faz várias induções, várias inferências, para tentar criar teorias que explicam. A própria Big Bang é uma indução com base no universo expandindo. Então, a noção que o universo está expandindo no momento é pelo efeito Doppler e relatividade, que o George Lamaitre descobriu inicialmente. Isso é um fato. Aqui não tem como dizer contra. Agora, qual que é a causa dessa inflação? Lamaitre disse, eu creio que existe uma região no espaço, da onde originou tudo. Essa teoria foi original dele. E a teoria atual não é muito longe do que ele disse. Pode ter certeza absoluta. Não é muito longe do que ele disse. Então, o grande ponto é que, quando você representa a geometria, por exemplo, a gente não tem uma teoria de quantum gravity no momento. Então, por mais que você tenha uma geometria, como por exemplo relatividade, que funciona muito bem em geral, etc., você tem questões quântico-relativísticas que não foram resolvidas no momento e que são importantes para você entender, por exemplo, a teoria do Big Bang. Então, você tem várias tentativas de solucionar isso, em que essa forma que é importante, a geometria RW, para entender a evolução do inflaton, etc., na escala de expansão do universo e tal, ela não necessariamente é suficiente, não necessariamente está uma aproximação correta da realidade, né? Então a questão é o quanto nós podemos dizer que uma inferência é, matemática ela bate com a realidade. Obviamente alguém pode falar, não, mas a gente tem dados. Não. Em muitos pontos você não está baseando em dados, tá baseando, obviamente.
no conhecimento da cosmologia, mecânica celestial e da física aplicada na cosmologia no geral, mas não necessariamente essa própria geometria ela tá relativamente correta ou não tem outra melhor. Então, esse é um ponto que deve ser levantado. A gente não pode ter bias, a gente tem que sempre questionar se os modelos ou métodos atuais são os melhores, né? A não ser que não tenha dúvida disso. Outra coisa é que o teste observacional mais importante para cosmologia é testar se a idade do universo é maior que a idade das estrelas, dada a constante de Hubble, os parâmetros de Hubble e lambda, dentro do lambda da CDM, BDM, ou qual que você acredita mais, né? Então, o grande ponto é a idade do universo é maior do que as estrelas. Isso tem que ser um fato. É, você tem que ter um estágio onde elas estão em formação. E você tem que ser capaz, dentro dessa teoria, do Pass-Newcomb, ver isso. Então, por mais que a gente tenha limitações tecnológicas, teoricamente, dentro dessa teoria, seria possível, com uma tecnologia melhor, a uma certa distância em anos-luz, ver o universo se formando. Se você não consegue ver isso, nós temos um problema. Nós temos. Como o universo ele é isotrópico homogêneo, você poderia ver ele se formando usando telescópios. Porque você está vendo o passado ao ver, chamado de pés no cone, ao ver é, usando um telescópio de distâncias longas, pelo tempo que a luz, na teoria atual, demora para chegar em nós. Então você tem que entender qual que é o fator tecnológico que nos impede de fazer isso, né? No momento, há fatores tecnológicos. Por exemplo, daqui a 100 anos, um telescópio super ultra melhor do que atualmente. Creio que nesse século, tudo nos leva tudo nos leva a acreditar que a cidade vai avançar ainda mais rápido que no século passado, né? Por várias razões. Aumento na educação, etc. Investimento em pesquisa privada. Até SpaceX da vida, que eu acho da hora pra caramba. Então a questão é o quanto isso poderia criticar um próprio modelo do Big Bang, né? Talvez outro modelo deveria ser proposto. Então, até que ponto a tecnologia ela vai avançar ao ponto de que a gente pode, na verdade, ver que no PS no Con você não tem prova observacional que a idade do universo é maior do que as estrelas. Então é uma questão que não está resolvida no momento. A gente tem que esperar a questão tecnológica resolver essa questão do ponto de vista observacional, né? Porque contra fatos não há argumentos. Do ponto de vista observacional, não só de fotos, mas todas as questões astrofísicas de cálculos de distância, espectroscopia, etc., para mostrar essa questão, se a idade do universo é maior do que a das estrelas. Ou se você tem uma relação de que outra causa do universo poderia criar algo de forma mais homogênea, isotrópica, uniforme, sem uma teoria inflacionária, né? Outro ponto que ele fala, né? Também indo para outros papers, né? Que a singularidade talvez não aconteça numa teoria de quantum gravity, né? Então, quantum gravity é você tentar aplicar uma quantização da gravidade, né? Não existe uma teoria de quantum gravity no momento, tá? Quantização da gravidade. Tem, por exemplo, loop quantum gravity. Loop quantum gravity. Seria uma quantização. Uma das versões de tentar quantizar o universo, né? Em quantum gravity, você não precisa ter singularidade. Então você já abole uma coisa. Então vamos supor que alguém acredita numa teoria de quantum gravity. Em várias versões. Isso eliminaria a necessidade de uma singularidade. Também eliminaria algumas questões que eu vou falar posteriormente, que chama é, Transplanckian censorship, ou censura de transplanckiana, tem a ver com teoria das cordas, que eu vou citar apenas brevemente no final dessa aula. Tem a ver também com esse tema, sobre o efeito da, da ideia de singularidade ser eliminada, né?
tudo começou numa singularidade e tal. Obviamente, não com pressão e temperatura infinita, como eu já vi um cara falando no podcast, mas com uma, uma que não viola as leis da termodinâmica em relação à quantidade de informação ali, que tem que ser no mínimo a mesma do universo atual. Mas basicamente tem é, uma condensação ali, uma singularidade massiva, em que formaria o universo. Essa teoria poderia ser destruída com uma versão completa da teoria de Quantum Gravity. Que é interessante, né? Então, mesmo ideias que é, citam como se fosse uma verdade, né? Então, por exemplo, às vezes num podcast eu vejo pessoas falando, não, é a singularidade e tal. Depende, cara, depende do modelo da teoria que as pessoas defendem, né? E você, para defender um modelo, você tem que entender física, matemática, tá? Não adianta você falar, não, mas tal pessoa diz. Em física e matemática, você não pode ser papagaio de autor, né? Você tem que pensar, né? Então, isso é um fato, né? Você não pode falar, não, mas tal autor diz, né? O que o tal autor diz tá errado. E pra você saber que tá errado, você precisa entender, de fato, como as coisas funcionam matematicamente ali na teoria. Enfim, eu não tô dizendo que a singularidade tá errada, né? Tô dizendo que. é, Obviamente eu sou criacionista, né? Na prática, eu pessoalmente creio que está errada. Mas dentro dessa teoria, eu não tô dizendo que ela é a menos factível. Mas versões de Quantum Gravity isolam ela, né? Eu pessoalmente, por exemplo, se eu não. Vamos supor que eu fosse tentar criar, na minha concepção, embora eu tenha minha fé criacionista, qual seria as melhores teorias mais desenvolvidas? Eu consideraria as que têm Quantum Gravity. Pessoalmente, eu acho interessante. Enfim, eu não tenho nenhuma teoria sobre isso no momento. É, uma coisa que ele diz que escolhas filosóficas têm que ser feitas por premissas das teorias, né? Eu tô citando ainda o mesmo autor da primeira referência aí na descrição. Então, querendo ou não, você tem premissas a priori na física. Então, desculpa aí, Karl Popper, você estava errado. Tem indução na física. Então, cara, é muito simples. Na cosmologia, você tem várias. A própria questão da expansão do universo, que é um fato. É um fato, assim, é óbvio. Na questão do chamado redshift, que é o efeito Doppler, que você tem as coisas distanciando. Eu já falei isso na última aula. E a aplicação da relatividade com o efeito Doppler, né? Porque o efeito Doppler sozinho não faz isso, ele só demonstra algo. E também ele não diz o quanto ela está distanciando, ela só diz que ela está distanciando uma certa taxa, a dizer. Mas o grande ponto é que o redshift, né, no efeito Doppler e relatividade, diz que quando você vê ele vermelho, você vê as coisas se distanciando, azul se aproximando. O grande ponto aqui é a interpretação disso é uma premissa a priori. Então, quando o Lamarck ele diz, cara, eu acho que tem uma razão para essa expansão. Que originalmente a gente tinha uma área do universo, não precisa ser um ponto, não precisa ser uma partícula. Embora ele usou o termo partícula. No livro original ele não diz exatamente que esse termo é um termo absoluto, né? Ele estava tentando representar as ideias dele. Então, você tem uma área do universo que tem uma expansão inicial, então a gente vai chamar de zero, e você tem a inflação sendo gerada de forma isotrópica, homogênea, em certo modo, preservando a termodinâmica. Não dessa forma que eu estou desenhando, tá? Eu só estou tentando representar de forma visual. Não é dessa forma, tá? Que a expansão ocorreu. Mas é uma premissa. É uma premissa que pode estar errada? Talvez, mas é uma premissa boa. Na minha opinião, é uma premissa boa. Você está expandindo, talvez tivesse tido um estágio inicial. Talvez não. Então poderia pegar outra premissa e falar, até do ponto de vista cético, é, outra teoria que não tem uma expansão inicial da forma que o Big Bang coloca. E tem outras teorias, né? Como aquela de plasma e tal, que não necessariamente necessita de um início. Nesse sentido, o universo sempre existiu, coisa do tipo, né? Então tem várias premissas que alguém pode fazer. Você pode fazer um set de hipóteses, onde a validade delas depende, primeiro, de um set de fórmulas atômicas, ou seja, premissas e é, proposições que não se contradizem. Uma coisa,
Se alguém falar, não, você tá usando lógica aqui. O próprio Bohr já disse, acho que você tem em outro livro, em outra aula do curso de filosofia sintética da matemática. O próprio Bohr, ele diz, nós dependemos, tá no livro de filosofia da matemática, perdão, de filosofia da física, tá na descrição. O próprio Bohr, ele diz que nós somos dependentes, ele é dependente da linguagem para explicar física, seja da linguagem matemática, seja da linguagem falada. Ah, não me diga. Para você fazer uma prova de teorema, tu tem que usar a linguagem falada também. Você descobriu isso hoje, né? E ambas são linguagens do ponto de vista semiótico, com isomorfismos, né? Que não vou entrar aqui, isomorfismo entre linguagem verbal, matemática e lógica. Mas o grande ponto é que é, você pode ter proposições. Então, a proposição, por exemplo, eu acho que teve um ponto inicial, teve uma inflação, uma expansão. Eu vou usar as leis da física que nós conhecemos para explicar isso. Você pega uma premissa e, a partir dessa premissa, uma boa premissa, não pode ser qualquer premissa, a gente vai para outras coisas. Aí você tem uma inflação, porque você precisa que essa coisa seja rápida. Você tem a criação da nucleossíntese, né? Da formação primeiro de elementos leves como hélio 3, hidrogênio, 4, é, lítio 7 e 6, enfim. Aí depois, pela quantidade de prótons ali, aí depois você vai ter a massa de prótons ali. Aí posteriormente você vai ter mais, na realidade, fisicamente, para você fazer outros elementos da tabela periódica. Você tem a nucleossíntese em si, né, dentro dessa teoria que eu pessoalmente não acredito. Então, tem premissas, né? Essas premissas não são baseadas em achismos, né? São baseadas no que é conhecido da física, em outras proposições lógicas. A nucleossíntese é uma proposição lógica. Ah, mas ela está baseada em matemática. É claro que ela está baseada. E aí, matemática é uma linguagem. E é isomórfica com a linguagem verbal. As pessoas que tentam confundir linguagem verbal com matemática. Obviamente, a linguagem matemática é mais eficiente para explicar as coisas, mas você tem um isomorfismo entre ambas. Eu não vou entrar aqui em semiótica, mas esse é o ponto. Precisa de um série de formas atômicas do ponto de vista de lógica, né? Pra quem sabe lógica entende o que é isso. Vou chamar aqui de CL. Então você tem uma linguagem, pode ter N linguagens. Você tem um conjunto de formas atômicas no contexto cosmológico, físico. Então, você não pode falar qualquer merda. E, e matemático para representar isso aí, né? Você tem N hipóteses e hipóteses que vão estar erradas. Por que você disse que uma hipótese é melhor que a outra? Uma hipótese é maior em qualidade do que a outra. Pelo que ambas dizem em questão de substância. Que é dito ali, com observação sobre isso. Se uma hipótese ela não é validável de forma observacional ou experimental ou coisa do tipo, então ela tem que ser anulada como teoria. E aí depende da sua visão. E o bias ele pode mudar é, a sua noção sobre interpretações. Então, você tem um experimento, você tem observação. O seu bias, o que é o bias? As seus preconceitos já estabelecidos podem fazer você interpretar algo de forma errada, porque você acredita em algo. Depende dessa questão para sobreviver, né? No caso, tem premissas cosmovisão que dependem de certas coisas para ela, essa premissa não ser quebrada. Ninguém quer que sua premissa, cosmovisão, seja quebrada, né? Ah, ele fala sobre como tem questões de quantum gravity que são altamente especulativas, né? Uma especulação em quantum gravity. Então, esse é o problema, né? Teorias da consciência, por exemplo. Tem bastante teorias, como Integration Formation Theory, Archive Theory, Workspace Theory, tem várias teorias. Existe alguma certa? Na minha opinião, não. Eu, nesse momento, não acredito em nenhuma teoria da consciência. Todas estão erradas. No momento.
Então, é assim que funciona, ciência, né? E aí, qual que é a pseudociência, né? Porque quando algo é provado que é errado, por exemplo, o éter, a teoria de vórtices e de Descartes e tal, uma hora foi provada errada. Quando uma teoria é provada errada, embora as pessoas não dizem isso, eventualmente as pessoas abandonam ela e vira lixo. Então, então ele vai dizer, o autor, a realidade não muda com a mudança dos modelos, né? Então a realidade era sempre a mesma. Então a realidade não muda. Um bom ponto do autor. Lembrando que tá na primeira descrição aí, primeiro artigo na descrição. A realidade não muda. Modelos mudam. E ele só deve mudar de acordo com a realidade, né? Ou seja, tem que ser experimentalmente, empiricamente prováveis, né? E se o modelo não bate com a realidade, ele tem que ser descartado, né? Modelos mudam. É uma coisa simples, mas às vezes o bias pode fazer alguém não querer mudar. Porque qual é a implicação de uma teoria por estar errada? É a sua mudança de pensamento. E às vezes essa mudança não deveria acontecer pra você, né? Nenhum modelo também pode dar uma representação perfeita e completa da realidade, ele vai dizer. Não posso dizer nenhum modelo é perfeito. Mesmo constantes na física não são perfeitos. Nenhum modelo é perfeito. Você achar que é perfeito é um problema. Mas, por exemplo, a relatividade ela é bem, no geral, perfeita no que ela descreve, né? Gravidade newtoniana, no contexto que ela descreve. Então você tem teorias que são melhores, né? Teorias, elas não são mais hipóteses, elas são uma validação lógica, né? Por exemplo, a interpretação de Copenhague da física quântica do Heisenberg e do Bohr, ela superou a interpretação de Heidelberg. Por exemplo, a teoria das variáveis escondidas de Einstein-Podolsky-Rosen é lixo hoje em dia. Obviamente o Paris IPR ainda é usado e tal, o conceito, não estava errado. Mas, por exemplo, a visão deles de entrelaçamento quântico estava errada. Isso foi importante para entender. É um processo na ciência, né? Mas tá errado. Tinha pessoas que acreditavam na época e elas estavam erradas. Então, esse é um ponto importante. Então, se algo está errado, então alguém falou merda, alguém se achava por falar merda, é meio ruim, né? Pô, você é um cientista, você fala merda. É normal pra ciência isso, mas é triste estar errado, né? Quem, obviamente, quem acerta é melhor pra quem acerta, né? Sempre melhor você ser a pessoa que desenvolveu teorias que não foram posteriormente vistas como erradas, né? Que, obviamente é um problema, né? Tipo, todo o trabalho de uma vida é desperdiçado. Desperdiçado não, porque a ciência avança assim, mas é sempre melhor, por exemplo, você tá do lado que acertou. Por exemplo, Bohr e Heisenberg acertaram. Einstein, Podolsky e Rosen não, então é sempre tá melhor do lado que ganha, né? Do lado que ganhou no debate, né? Ao menos do ponto de vista pessoal, né? Você tem outras coisas também, como por exemplo, alguns princípios, como o princípio de Mach. Então vou pôr aqui, né? Mach Principle, né? Mach Principle. Sobre o que isso diz, né? Ele diz que a origem da inércia no universo se originou de uma quantidade de matéria distante. Uma, uma quantidade de matéria distante no universo. Então a inércia tem origem em uma quantidade distante de matéria no universo. Então aqui é um princípio em que é um princípio lógico associado à forma como relações inerciais, por exemplo, na própria relatividade surgiram. É uma proposição. Se ela está certa ou não, tem de provas, mas é um princípio. Nem o princípio cosmológico, né? Tem isotropia e homogeneidade no universo. Tem um paradoxo de Olber, que diz que por que o céu é escuro? Então, é uma pergunta, por que o céu é escuro? De noite, né? Por que o céu é escuro? Porque não é tudo iluminado.
Porque, tecnicamente, todas as estrelas deveriam. Vamos supor que todas as estrelas, a luz delas chegassem a nós simultaneamente. Então o céu deveria estar todo estrelado, porque tecnicamente você vê a luz de todas elas, de certa forma. Se elas tivessem chegado até nós, você veria todas elas em forma uniforme, né? Então o céu ele seria não só estrelado, ele seria tipo, extremamente estrelado, num nível muito maior do que normal. É, como que se resolve esse paradoxo, né? É muito simples. Você tem que. O universo é finito. Isso é óbvio, tá? Essa premissa é tão óbvia. Aí você pode falar, não, mas como posso experimentalmente dizer isso? Pode criar modelos físicos para representar isso, né? Mas por exemplo, o universo dado a constante de Hubble. Parâmetro de Hubble, né? E toda a equação FLRR. H2, e também ao fator de escala, você tem que ele é finito num tempo t. Como que você reduz isso daqui a um absurdo? Vamos supor que ele fosse infinito. Que já é um absurdo, mas vamos dar corda para isso. Vamos supor que ele fosse infinito. Ou seja, ele, de certa forma, se ele é infinito, ele tem que ter sempre existido. Porque se algo está expandindo e começou de um estágio inicial onde ele não era infinito, ele não pode ser infinito agora. Então, o universo físico não só observável, ele não é. Acho que esquece observável. O universo físico, ele não pode ser infinito. É simplesmente impossível. E se ele fosse infinito, ele necessariamente teria que ser totalmente estrelado todos os tempos. Ad infinitum. É, questões óbvias, né? Então você teria o céu totalmente estrelado por conta disso. Então ele tem que ser finito. Esse paradoxo de Olber, né? Então, a luz demora para chegar de diversas estrelas a nós e por isso nós não vemos o céu todo estrelado. Essa é a explicação atual no momento. Então, esse é um ponto. Então por isso que ele é escuro à noite, né? Porque ele é finito também, né? Ele não é infinito. Outro ponto que é chamado de Arrow of Time. Eu lembro de uma aula do professor Leonard Susskind. O primeiro curso de física que eu fiz na minha vida foi dele. Também de cosmologia, de física quântica, etc. Eu tenho as anotações até hoje, né? Faz anos tá, que eu fiz isso daí. Depois eu fiz outros de livro dele, que é chamado Theoretical Minimum, que é muito bom. Vou deixar na descrição, mas você tem o Arrow of Time, que basicamente é uma concepção de tempo, né? Não, eu gosto da explicação dele, que o tempo ele só evolve num sentido. Evolução do tempo e, talvez, isso só se evolve num sentido. É pra frente. Não tem o reverso disso. Embora você tenha a relatividade e posições do observador que vai mudar a relação de tempo entre eles, mas o tempo ele só segue pra frente, né? Não viola o paradoxo dos gêmeos, etc. Gostei também que é chamado de princípio antrópico, pra terminar essa aula. Ah, não, tem outra parte também. Que disse o. Tem a versão fraca e forte. Uma delas disse que a vida no universo é possível, a outra que ela é necessária. Do ponto de vista cético, eu creio que você tem que. Na fraca, né? Que é apenas possível. Até do ponto de vista teológico, ele é só possível. Deus não é obrigado a criar o ser humano. Do ponto de vista teológico, ele cria porque ele quer. Em Efésios, diz, né, que Deus criou o ser humano né? Pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, ele quis. É a explicação mais óbvia teológica, né? Então, sempre uma possibilidade. Aí você tem o que eu quero chamar de. Chamar não, né? É o nome. Transcranial Transplanckian Censorship. É T. Acho que é TCC o nome. Transplanckian de Planck mesmo. Censorship. Censura de transplante.
que merda é essa? Ela é associada, tem dois artigos no tema aí, originais sobre esse tema, ao que é chamado de ahn, Swampland. Também é um termo que eu descobri ontem lendo sobre isso, né? Então, o que é o Swampland? Swampland é uma coisa sobre teoria das cordas, né? A teoria das cordas, ela diz que tem cordas vibracionais vibrando em algumas dimensões, às vezes 11, 7, enfim. Você tem cordas vibracionais, elas vibram em várias dimensões e que elas geram todas as partículas. Uma teoria que não foi comprovada ainda. Então, o que que essa Transcranial Chip diz? Ela é uma implicação dessa teoria chamada Swampland, que é uma chamada de decoupled gravity. Decouple é algo que se retira, então é uma retirada de gravidade de um contexto específico da, da inflação do Big Bang, né? Então, no próprio paper que está na descrição, eles dizem, né? São, nós conjecturamos que uma teoria de campos consistente com a teoria quântica de gravidade, ou seja, é algo associado a quantum gravity. Então, se quantum gravity não existir, esquece essa merda, não funciona. Então, vamos supor que quantum gravity seja uma teoria factível, que pode ser desenvolvida teoricamente, e tem várias postulações sobre isso. Então, vamos supor que seja verdade. Aqui já é uma fórmula booleana, já, né? Então, uma teoria de campos consistente com a mesma não permitiria uma expansão onde cada perturbação em escala de Planck seria maior que o rádio de Planck do trace, que é os elementos da diagonal dessa função, chamada de Transplanckian Relationship, em que na prática você tem, eu peguei uma equação aqui na internet, basicamente, o fator de escala, você tem o censorship na prática, né, que é uma escala de Planck baixa, menor, de menor, tem que ser menor que o parâmetro de Hubble. Aí você tem TF aqui, o estado final inicial. Então aqui é o estágio inicial da escala de expansão, QTI, fator de escala. Aqui é o parâmetro de Hubble. Ele tá dizendo que se você tem quantum gravity, você tem que ter, essa noção tem que ser menor. No caso, é, essa perturbação de escala em unidade de Planck, que é chamado de Planck length, ou comprimento de Planck, né? É importante nesse contexto cosmológico. Em outro artigo, eles também citam a equação padrão FLR, W, para aplicar isso. Eles aplicam nessa equação, essa noção que vem de teoria das cordas chamada Swampland. Então, nessa visão, você tem. Se eu vou colocar em outra parte, né? Eu vou apagar aqui. Então, você tem que. Se RW, que é a geometria da equação padrão ali da expansão do universo, é, que na prática ela contém φ, né? Φ contendo, vamos lembrar aqui, é Tx, é a noção de espaço e tempo nesse contexto. Então, φ é um campo escalar, contém alfa, né? É a escala de inflação, de expansão do universo, em que você tem eles chamam de campos escalares modulares. Modulares. Então, se a geometria RW é consistente, for consistente com quantum gravity, que alguém pode assumir isso,
Já teria que ser caso existisse. Então, no caso, você teria essa noção, né? Que teria que ser menor. É, esse comprimento de planta teria que ser melhor que o parâmetro de Hubble, né? O raio de Hubble de expansão. Então, no caso, a gente está falando sobre. Aqui é o fator de escala do tempo final pelo inicial. E você tem essa noção aí dessa unidade de comprimento, né, de Planck. Então, ela tem que ser menor. Perturbações de escala de Planck tem que ser menor que o raio de Hubble pelo trace dessa função chamada Transcranial Planck Relationship. Tem a equação direitinha no paper deles. Essa aqui não é exatamente do paper deles. Mas é. Basicamente, isso- dito isso, significaria que não haveria singularidade, por exemplo. Então vamos supor que isso daqui seja verdade. Se isso é verdade, então não haveria singularidade. O próprio autor que comenta sobre isso daí, ele diz que essa teoria não necessariamente é válida. Ele queria saber se talvez ela poderia sobreviver muito tempo, né? De fato, ela poderia se. Ela depende de outra questão, né? Que é chamada de Swampland. Vou deixar alguns artigos sobre esse tema na descrição, se quem quiser ler mais. Mas depende de uma teoria de teoria das cordas. E também depende se a teoria das cordas é verdade, né? Então, por exemplo, se a teoria das cordas for falsa, então essa teoria de Swampland na teoria das cordas também é falsa. E a aplicação de Quantum Gravity em Swampland é falsa. E também todo o resto é falso, né? No caso, associado a essa teoria específica. Então, ela depende de outras hipóteses, né? Estarem certas, que não são confirmadas ainda como verdade. A teoria das cordas não é confirmada. E muitos dizem que a teoria das cordas é uma coisa de idiota, né? O próprio Penrose, né? E outros também autores. O Edward Witting é um cara que defende muito a teoria das cordas, né? Talvez um dos principais defensores e caras que avançam nesse contexto. Aquela questão, será que a premissa está certa da teoria das cordas? Não é nem a questão da física, da matemática. A premissa está correta? Cordas vibracionais criam todas as partículas? Se essa premissa estiver errada, então. É... E um grande problema é quando algo diz que a gente não pode fazer um experimento para provar isso aqui. É assumido que você não pode ver as cordas porque é impossível. Então, como que você mede algo invisível, né? Então, a premissa em si, ela tem. Obviamente, é é uma teoria super bem desenvolvida, né? Mas você testar ela é um problema e às vezes isso cria uma. Como eu posso dizer? As pessoas não veem com bons olhos algo que você não pode realmente ver e tal. Por exemplo, o quark você pode ver, então não é uma questão de teoria, é um fato. Pode ver no sentido de experimental. Você vai ver o quark, você pode saber que tem ali as cargas diferentes e tal, para formar os prótons, elétrons e tal, e as partículas. Mas tu não consegue provar que os quarks são feitos de cordas vibracionais. E se fossem feitos, o ser humano é feito de cordas vibracionais também. Seria desse caso. Então é uma teoria que implica até em nós, né? Na estrutura física, química. E a questão de se isso está certo significa algo importante, né? Tem que saber que nós somos feitos. Tem várias aplicações em relação à própria física no geral. Até dentro de biologia, né? Porque basicamente na biologia você vai ensinar que nós somos quarks, ser humano. Esses quarks formam prótons, formam elétrons, que vão formar as cadeias de carbono e ponte de hidrogênio na DNA, os aminoácidos. São todos, a gente sabe que são quarks. Na biologia você vai aprender isso. Agora, se tem uma partícula mais fundamental, partícula não, uma estrutura mais fundamental, isso seria interessante, mas por que as pessoas não ensinam que nós somos cordas vibracionais? Porque no momento não tem, é uma teoria, né? Não tem provas, né? Cabais de que isso é verdade, nem todos acreditam. Uma coisa que é importante, não é porque as pessoas acreditam numa teoria que ela está correta. Consenso acadêmico, ela não
muda a realidade. Nunca mudou na história. Não tinha um consenso acadêmico, entre aspas, eh, na, entre os cartesianos, né? Caras que seguiam as escritas de Descartes, sobre a teoria dos vórtices, sobre o éter, antes de Einstein, né? Dizer que o éter é lixo pela relatividade especial. Não existe. Não tinha um consenso. As pessoas te chamariam de burro se você não acreditasse no éter naquela época. Agora, agora é o contrário. Então, meio que o consenso não ajuda em nada. Ah, mas essa pessoa tá dizendo uma coisa totalmente diferente. E daí? O que importa é a realidade. Você. Tem teorias muito mais estabelecidas do que outras. Então, é, por exemplo, do ponto de vista agora mais teológico, né? Eu creio que Deus criou o universo. E eu creio que pela fé é isso, mas é uma fé racional, né? Tem um texto bíblico que está escrito isso. E que eu creio em algo que não é minha especulação. Minha fé é que esse texto é perfeito e inspirado por Deus. Sendo inspirado por Deus, então é uma verdade. Agora, eu não consigo provar isso experimentalmente, então eu não vou tentar falar sobre isso experimentalmente ou de outra forma, né? Ao menos na minha ignorância sobre essa questão de como. Mas o ponto é que, mesmo assim, a gente deve discordar de premissas que, às vezes, não são tão boas quanto quanto parece, quanto outras teorias na física. Como, por exemplo, a relatividade é uma teoria bem estabelecida. A interpretação de Copenhague é uma teoria bem estabelecida pelas inequalidades de Bell, etc. Existem teorias, elas praticamente não são mais tantas teorias, elas são uma verdade em certos aspectos. Outras não. Outras são um conjunto de hipóteses e emendas conjecturais que não necessariamente são verdadeiras. Você tem diversos modelos que não provam nada. Então, tem que. É, o melhor ponto de vista, na minha opinião, é você ter os modelos que realmente você conhece que funcionam bem. Não sou papagaio dos outros, mas se você entende como funciona e funciona bem, explica as coisas de fato, e com o máximo de hipóteses que são prováveis, quantificáveis, replicáveis. Nem sempre você tem isso, porque você tem um bias, né? Tem, às vezes, defesa de certas teorias, isso ao longo da história, né? Que elas eventualmente foram derrubadas, né? Então, uma coisa pra terminar. Teorias ruins eventualmente são derrubadas por dados experimentais e observacionais. Então, nenhuma teoria ruim ela vai sobreviver o teste do tempo. Eventualmente a verdade é trazida à tona e as teorias ruins elas são cobertas, né? Eventualmente vistas como erradas e outros modelos tomam seu lugar. Então, em várias dessas questões da cosmologia, é, a gente tem que ver exatamente ao longo do tempo como isso se desenvolve, né? Mas eventualmente eu creio teorias que estão incorretas, Deus permitindo, né, vão ser postas de lado e as corretas vão emergir como vitoriosas, né? E no fim aqueles que defenderam as que estavam baseada em hipóteses com muitas emendas conjecturais, que não necessariamente criavam um remendo científico, né, realmente, é chamado por Paulo de falsamente chamada ciência, né, nas suas cartas. Então, temos uma mudança de visão, né?